Boas pessoal, bem-vindos ao canal Aprender Eletrónica em Português. Meu nome é David. No último vídeo falámos sobre os conceitos básicos da eletrónica, como a tensão, corrente e resistência. Falámos um bocado também sobre a lei de Ohm, as resistências como componente, e também falámos um bocado sobre medir cada uma destas variáveis usando um multímetro. Hoje vamos envergar por um caminho mais, assim, também dos componentes passivos. E para começar, se calhar vamos começar por um componente que é assim, o mais comum na eletrónica, e esse componente é o condensador. Temos aqui um condensador, aqui outro condensador e temos aqui outro condensador. Como podem ver, eles variam bastante em tamanho. Então, isto é um condensador. Usa-se a letra C para os condensadores e a unidade é o farad. Farad, que usa-se a letra R para a unidade. Normalmente o farad, vamos começar já por aí, é uma unidade muito grande. Por isso, por ser uma unidade muito grande, quando se está a falar assim, por exemplo, principalmente os cerâmicos, estamos a falar nos micro e nanofarad. Ou seja, 10 elevado a menos 9 ou 10 elevado a menos 6 farads. Quando vamos assim para os condensadores eletrolíticos, estamos a falar também de micro farad, já em milifarad, mas nunca farad em si, nem mesmo este aqui, por exemplo, este que já é bem grande, estamos apenas a falar de 2200 micros, ou seja, temos 2.2 milifarads, ou seja, valores ainda bem pequenos. Nós só falamos em farad quando estamos a falar naqueles os chamados super condensadores, ou super caps, ou super capacitors, que é o nome em inglês. E assim, estamos a falar de vários farads nas unidades e dezenas, nunca muito mais dezenas, pois dezenas de farads já são unidades de energia bastante grandes. O próximo componente que vamos ver é um indutor. O indutor pode-se encontrar assim nesta package, que é bastante semelhante à de uma resistência, um bocado mais grossos, e ou então um simples cabo, como isto é um simples fio enrolado em espiras, cria um indutor. Mas normalmente, para aumentar a indutância, esse um cabo enrolado à volta de um núcleo de ferrite, como neste caso. Então temos aqui um cabo, um núcleo de ferrite. Se eu fizer isto, estou, em teoria, a criar um indutor. Um indutor, neste caso temos aqui um indutor bem grande. Então, vamos então ver, temos o indutor. Estou a ficar sem tinta. Temos um indutor que se usa a letra L e a unidade é o Henry. Ora bem, quando estamos a falar em indutores assim pequeninos, estamos a falar também na gama dos micro Henry. Mas quando estamos a falar assim de indutores já grandes, já estamos a falar também na gama das unidades e talvez dezenas de Henrys. Ora bem, antes de falarmos mais aprofundadamente de para que é que servem cada um destes componentes, vamos falar também, aproveitar de falar do próximo componente passivo, que é o último que vamos ver hoje, neste vídeo, que é o diodo. Muito parecido novamente com a resistência, mas neste caso ainda
e com o indutor, mas é mais pequeno ainda. Mas depois temos situações como esta. Isto são vários diodos, como podem ver, são gigantes. Bem, então, isto é um diodo. Pronto, é um diodo. Isto não tem a única unidade que podemos associar. O diodo em si é o que é chamado de forward voltage. Ou seja, ou a queda de tensão presente no diodo. Ou seja, quando nós metemos, por exemplo, 5 volts a entrada do diodo, vai haver sempre uma queda de tensão sempre igual. Varia ligeiramente com a corrente, mas normalmente é sempre certa. Normalmente neste aqui de 0.7 volts. Que são diodos retificadores, diodos de silício, que são usados para retificar sinais e tensões. Por isso, neste caso temos aqui um diodo Zener. Temos o Zener, depois não há outro que é o Shockley. Mas não vamos envergar por esse caminho neste momento. Então, nestes diodos, temos diodos, tal como até para os retificadores também temos, mas mais para aqui, temos diodos com várias quedas de tensão, ou seja, temos 0.7, 1.4, 3 volts, 4,5 e pode ter variedíssimos usos como para limitar tensões, bloquear tensões, entre outros. Mas basicamente tem que saber que é um diodo. E o que é que isto faz? Estava a dizer retificador. Ora bem, os diodos têm uma polaridade e é isso que os torna assim uma coisa espantosa que é. Eu vou começar cá para explicar aqui. O símbolo do diodo, vamos rodar daqui todos os componentes. Vamos ver aqui à frente. É este. Ora, o que é que isso significa? Como podem ver, o símbolo do diodo é uma seta. Isto pode já começar a dar assim a entender mais ou menos qual é a funcionalidade do diodo. Como eu disse, estes são os diodos chamados de diodos retificadores. Para retificar um sinal, temos que estar a fazer alguma coisa. O que este diodo faz é deixa passar a corrente apenas numa direção. Ou seja, se meter positivo, negativo, há corrente. Se meter ao contrário, não há corrente. Ou seja, temos a limitar a corrente para uma certa direção. E pronto, isto pode ter vários usos. Mais à frente vamos falar, no outro vídeo, vamos falar sobre voltagens e correntes alternadas e vai fazer um pouco mais sentido de para que é que se pode usar um diodo. Mas para já, pronto, sigam a saber que o diodo tem este símbolo, pode ter isto, há os que têm aqui umas perninhas que são os Zener e temos os Shockley que são um til. Bem, aproveitando também por este andar, vamos percorrer a lista de um modo invertido e vamos falar agora sobre o indutor. O símbolo do indutor normalmente faz e depois faz aqui uma espiral. Basicamente estamos a identificar o que é que fizemos aqui, não é? Pegámos num fio e arrolamos. Inspira. E pronto, o que é que faz isto? O indutor tem assim uma funcionalidade que pode não sei assim muito fácil de compreender, que é limita de certa forma a corrente. Ou seja, limita as passagens e ajuda a suavizar a corrente. Ou seja, se temos 1 ampere a passar através do indutor, eu de repente quiser 2 amperes, o indutor não deixa. Porquê? A corrente a passar no cabo vai criar um campo magnético. Um campo magnético esse que tem o seu valor, tem a sua intensidade. Se eu quiser aumentar, o campo magnético tem que aumentar. Mas isso requer energia, aumentar o campo magnético. Ou seja,
Se eu, de repente, tiver que precisar aqui de 2 amperes, o campo magnético vai ter que aumentar para o dobro de 1 ampere para 2 amperes. Ou seja, isto vai ter que criar o campo e só depois é que vai deixar a corrente. Ou seja, vai suavizar um bocado a corrente. Se for um pico de corrente, esse pico vai passar antes de sequer de haver alterações quase no campo magnético. Pronto. Assim, para uma explicação mais básica de para que serve o indutor, temos esta. O condensador. O condensador tem o seguinte símbolo. Que é assim. E também exemplifica bastante a sua construção. Então, basicamente, o que é um condensador? Um condensador são 2 placas a uma certa distância, uma da outra, e com um eletrolítico no meio. O eletrolítico esse pode ser ar, no caso dos cerâmicos, ou nos eletrolíticos mesmo temos um líquido. Um líquido que está no meio das placas, que neste caso estão enroladas. É um cilindro que tem 2 chapas separadas, enroladas, e tem um tecido impregnado num líquido que é usado como eletrolítico. Depois temos os de poliéster, tem um material plástico isolante entre as 2 chapas. Para que é que isto serve? Enquanto o indutor suavizava a corrente, vamos por essa lógica, o condensador vai suavizar a tensão. Ou seja, temos um campo elétrico, temos que aumentar o campo elétrico. Quando aumentamos a tensão, ou seja, uma variação rápida em tensão vai ser suavizada pelo condensador. Esse é um dos usos. O outro uso que temos é eliminar a tensão DC. Ou seja, se houver um sinal entrar de um lado do condensador e tivermos, por exemplo, se ele estiver a trabalhar, fazer aqui um desenho, se tivermos este sinal, deixa-me ver, aqui, uma sinusoidal, entrar no condensador, ela vai sair assim. Ou seja, vamos tirar. Ela está com certo offset DC e vamos retirar o offset usando o condensador. Um simples exemplo podemos que é, se passássemos esse sinal pelo diodo nesta situação, obtínhamos o seguinte sinal, que era, obtínhamos este sinal. Isto, depois, enfim, de passar no diodo, como eu disse, retifica. Neste caso, como eu só deixa passar para um lado, vai retificar a parte negativa e deixa a parte positiva. Se tivéssemos o diodo ao contrário, acontecia o contrário, passava a parte negativa e eliminava-se a parte positiva. Mas, por exemplo, se passássemos este sinal para o diodo, ele seria precisamente igual. A não ser que aqui com menos 0.7 volts se fosse um diodo retificador. E pronto. Para já é tudo. Espero que tenham compreendido aqui a minha explicação meia estranha destes 3 componentes, que são o condensador, o indutor e o diodo. Espero que tenham aprendido alguma coisa e tenham gostado do vídeo. Se sim, e quiserem aprender mais, não se esqueçam de ir ver os outros vídeos que temos no nosso canal. Para além disso, se gostaram do vídeo, dê-nos uma ajuda, deixando um gosto no vídeo. Não se esqueçam de subscrever ao canal e se tiverem alguma dúvida sobre a explicação ou sobre outro tópico, ou se quiserem saber sobre algum tópico em especial, escrevam nos comentários aí em baixo que nós vamos ver quando é que podemos realizar esse vídeo. E pronto, para já é tudo. Obrigado por terem visto o nosso vídeo e vá, até à próxima.